Meus queridos, você quando pensa sobre a sua vida com Deus, certamente você imagina a sua vida com Deus, na sua vida com Deus a oração, não é verdade? Porque não tem como a gente conceber a vida com Deus sem orar a Deus, porque você não se relaciona com uma força, você não se relaciona com uma energia, você não se relaciona com um ser impessoal. O Deus com quem você se relaciona é um Deus pessoal. Portanto, o seu relacionamento com Ele é um relacionamento pessoal. Então, você fala com Deus por meio da oração. Você fala e Ele responde, porque Ele está vivo. Graças a Deus, nosso Deus Ele não é feito pelas mãos humanas, um Deus de pedra, de gesso, de madeira, um Deus oco, um Deus que precisa ser levado de um lado para o outro. Não, o nosso Deus é o contrário, é Ele que nos fez. Então nós clamamos a esse Deus, nós falamos com Ele, Ele ouve a nossa voz, Ele ouve a nossa oração. Porque sem oração não há vida com Deus, sem oração não há relacionamento com Deus. E nós devemos orar todos os dias, devemos orar em todas as circunstâncias, boas e ruins, alegres e infelizes, nos momentos em que o sol está batendo no nosso telhado, quando a tempestade bate na nossa janela. Devemos orar em qualquer circunstância. Aliás, quando você vai para os Salmos, você vai encontrar isso lá nos Salmos. Você vai encontrar os salmistas falando com Deus, se dirigindo a Deus, tanto na alegria como na tristeza, tanto nas vitórias quanto nas derrotas. Os Salmos são uma lição de que nós devemos orar a Deus em qualquer circunstância, devemos falar com Deus em qualquer circunstância. E há orações que nós fazemos em momentos de agonia, não é verdade? Você já orou em momento de agonia? Você já orou no momento de tristeza, no momento que seu coração estava super apertado? O que você sentiu naquela hora? Você se lembra? O que se passou na sua mente? O que você pensou? O que se passou no seu coração? Jesus, momentos antes da crucificação, e isso é algo tremendo, porque todas as músicas que o Fê separou aqui foram músicas que falavam da grandeza do nome de Jesus, da sua ressurreição, da sua vida, da sua glória, né? E a mensagem ela veio de encontro às músicas que foram entoadas, e nós não combinamos nada, porque é o Espírito Santo que dirige a nossa vida, né? E Jesus, momentos antes da crucificação, lá no Jardim das Oliveiras, no Getsêmani, Jesus ele orou ao Pai no momento mais difícil da vida dele, lá em João 17. E eu quero que você abra a sua Bíblia nesse capítulo, e eu queria que você ficasse com sua Bíblia aberta nesse texto. Nesse capítulo 17 de João, nós temos aquilo que chamamos a oração sacerdotal de Jesus. Por que a oração sacerdotal de Jesus? Porque Jesus nessa ocasião ele está orando, momentos antes de ser crucificado, ele está orando ao Pai. Jesus, ele sabia que ia ser traído, Jesus sabia que ia ser crucificado, Jesus sabia que ia passar pelos horrores da crucificação. Você que viu o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, você sabe o que é uma crucificação, que o Mel Gibson, ele retratou com perfeição o que era uma crucificação romana. Jesus sabia que ia passar por tudo aquilo, Jesus sabia que ele ia morrer, Jesus sabia que os seus melhores amigos iriam abandoná-lo no momento mais difícil da sua vida, e agora ele se coloca no jardim de Getsêmani, e ele começa a falar com o Pai. Jesus durante toda a sua vida ele orou ao Pai, mas aquela oração era uma oração especial. Ele levou com ele Pedro, ele levou com ele Tiago e João, os deixou num lugar mais distante e foi orar ao Pai. Ele esperava que os três o ajudassem em oração, mas os três ficaram dormindo.
Jesus estava triste, Jesus estava angustiado, Jesus orava em agonia. Diz Lucas, na sua narrativa desse mesmo acontecimento, que Jesus ele suou como gotas de sangue. Para você ter uma ideia da agonia que Jesus estava enfrentando. E Jesus, naquele dia, lá no jardim, sozinho, ele orou por si mesmo. Ele orou também pelos seus discípulos. Ele orou por si mesmo. Aliás, quando ele ora por si mesmo, ele passa pouco tempo orando por si mesmo. Ele passa a maior parte do tempo orando pelos seus discípulos. E ele não orou somente pelos seus discípulos daqueles dias. Ele não orou somente por João, Pedro, Tiago, André, Mateus. Ele orou também por aqueles crentes que iriam crer nele nas gerações futuras. Você quer ver só? Acompanhe comigo aí no versículo 20. Olha o que ele diz aí. Não peço somente por eles, ou seja, não peço somente por João, por Mateus, por Tiago, por Pedro, por André, mas eu oro também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa maravilhosa que Jesus está falando aqui. Você consegue entender o que Jesus está falando? Você consegue captar o que Jesus está dizendo? Ele disse ao Pai: eu oro também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem do Evangelho. Você creu em Jesus por meio da mensagem do Evangelho? Você creu em Jesus por causa da pregação da palavra de Deus? Então olha que coisa linda, irmão. Jesus orou por você. Jesus orou pela sua vida. Jesus intercedeu por você 2000 anos antes de você nascer. Ele orou por nós. Ele orou por mim, Ele orou por você. E sabe por que Jesus orou por nós? Sabe por que Jesus orou pela gente? Sabe por que Jesus orou por você? É sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Esse Jesus maravilhoso que nós cantamos aqui nessa noite. Esse Jesus vivo e poderoso que nós entoamos o seu nome. Ele orou por nós. Ele intercedeu por nós. Antes de virmos a esse mundo, Ele olhou você, Ele vislumbrou a sua vida. E Ele orou por você. E por que Ele orou por nós? É o que nós veremos aqui nessa noite. Em primeiro lugar, Jesus Ele orou pela nossa proteção espiritual. Veja no versículo 15, Ele disse assim ao Pai: Pai, eu não peço que o Senhor os tires do mundo, mas que os guardes do mal, que os guardes do maligno. Jesus está orando pela nossa proteção espiritual. Jesus está orando para que sejamos guardados do mal, do maligno. O mal aqui, o maligno, não é não é o seu chefe, não é o seu encarregado, não é a sua sogra, não é o seu vizinho macumbeiro, não são as pessoas, porque a Bíblia diz, Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 10, que a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra o inferno, é contra os demônios. O mal aqui, o maligno que Jesus está falando é o próprio diabo, é o próprio Satanás, as suas artimanhas, as suas astutas ciladas que ele arma contra nós. Jesus orou pela nossa proteção espiritual. Mas olha o que Jesus está dizendo. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: olha, Pai, eu não peço que o Senhor tire os meus seguidores, os meus discípulos do mundo, mas que o Senhor os guarde, os livre do mal. Olha que Jesus ele fala do mundo e ele fala do maligno. Ele fala do mundo e ele fala do maligno. Por quê? Porque o mundo em que vivemos, ele é governado pelo maligno. Agora preste atenção.
Quando a Bíblia fala do mundo, essa linguagem mundo, principalmente nos escritos de João, no Evangelho, e lá também nas suas 3 epístolas, esse termo bíblico, teológico, mundo, não significa as coisas criadas, a natureza maravilhosa que Deus fez. Aliás, Paulo diz que as coisas maravilhosas que Deus fez, a criação de Deus, revelam a glória de Deus. Não que Deus esteja nas coisas, porque isso seria panteísmo. Deus não está no sol, Deus não está nas árvores, Deus não está no fogo, Deus não está na terra, Deus não está na água, Deus não está nos animais. Quem pensa assim, está tendo um pensamento pagão, um pensamento mundano sobre a divindade. Deus não está nas coisas, Deus está separado da sua criação. Deus é um Deus transcendente em relação à sua criação, ou seja, Deus está além da sua criação, Deus não está nas coisas criadas, mas Deus também é um Deus imanente, ou seja, Deus ele não está nas coisas que Ele criou, mas Ele controla, Ele governa toda a sua criação. É muito importante que nós entendamos isso, para que você não saia por aí como os hindus que adoram as vacas. É muito importante que você entenda isso, para que você não olhe o sol e comece a adorar o sol, achando que Deus está no sol. E quando a Bíblia diz que Ele é o sol da justiça, isso é uma linguagem metafórica, para que a gente entenda a glória de Deus. Meus irmãos, quando a Bíblia fala do mundo, não está falando das coisas maravilhosas que Deus criou, mas está falando desse sistema, esse sistema satânico que governa o coração dos homens que não creem em Deus. Quando a Bíblia fala do mundo, fala desse sistema satânico que rege o mundo em que vivemos. Esse sistema satânico, ele está na mídia, ele está na imprensa, ele está nas universidades, ele está no pensamento filosófico, ele está em todos os lugares que você pode ir. Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, lá está o mundo, lá está o espírito do anticristo, está nas religiões, está no discurso ecumenista, de unir todas as religiões. Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, lá está o espírito do maligno. Então Jesus está orando para que a gente seja protegido dessas artimanhas de Satanás. Mas antes vejamos o que Jesus fala sobre, primeiro, a nossa relação com o mundo. Olha o que ele diz no versículo 14. Acompanhe comigo aí. Diz assim o texto sagrado. Jesus falou assim para o Pai, em oração: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha só, Jesus diz lá no primeiro versículo que lemos, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos nesse mundo, nós vivemos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. Nós pertencemos a um outro mundo. Nós pertencemos a uma outra cidade, a uma cidade celestial, a Nova Jerusalém, que Jesus foi preparar para nós. Jesus está dizendo que o mundo nos odeia. O mundo nos odeia, porque é óbvio, porque o mundo está indo na contramão do Evangelho. O mundo, ele está indo na contramão de tudo aquilo que Deus ama, tudo aquilo que Deus deseja. Então o mundo nos odeia, o mundo odeia a igreja. Então você tem que ficar muito esperto com as astutas ciladas de Satanás. Quando você vê, por exemplo, a Rede Globo fazendo lá o Festival Promessa, você fala: olha, a Globo agora é amiga do reino de Deus. Ah, meus irmãos, vocês não sabem do que o diabo é capaz de fazer. O diabo é capaz de parecer até amigo dos crentes, para tentar nos enganar. Você não entra nessa conversa do diabo. O mundo nos odeia.
O mundo, ele está indo na contramão de tudo aquilo que Deus ama, tudo aquilo que Deus deseja. O Espírito Santo não está no mundo, irmãos. O Espírito Santo está na vida daqueles que amam a Jesus. O Espírito Santo está na vida daqueles que se converteram. O Espírito Santo está na vida daqueles que arrependeram-se dos seus pecados e foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. É o que Jesus fala em Romanos capítulo 8. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E olha o que ele fala sobre a relação do mundo para com Deus. Versículo 25, a primeira parte do versículo 25, ele diz assim: Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. O mundo não somente odeia os que amam a Deus, como o mundo também não conhece a Deus. O mundo não conhece a Deus, mas Jesus conhece o Pai. E quem conhece Jesus, conhece o Pai. Se você conheceu Jesus, se você tem conhecido Jesus, você tem conhecido o Pai. Certa vez, Jesus estava com seus discípulos, João capítulo 14, e Filipe, um dos discípulos, disse: Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, e ficaremos contentes, ficaremos satisfeitos, será o bastante para nós, não precisaremos de mais nada. E aí então Jesus disse para o Filipe: Filipe, você tem andado comigo há tanto tempo, e você ainda não percebeu que quem vê a mim, vê o Pai? Isso é um mistério da Trindade, porque as pessoas da Trindade são pessoas distintas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas esses três são um Deus. Pastor, eu não consigo entender esse negócio. Mas quem disse que é para você entender? Onde está escrito que é para você entender? Não é para você entender, é para você crer. Os três são um. E quando você conhece Jesus, você conhece o Pai, porque Jesus é a imagem perfeita de Deus, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses. O mundo não conhece o Pai, Jesus conhece o Pai, e quem conhece Jesus, conhece o Pai. Temos conhecido a Deus porque temos conhecido Jesus, e Jesus orou ao Pai para que Ele, o Pai, nos guarde do mal, para que o Pai nos guarde desse sistema mundano, governado pelo maligno, por Satanás. Você sabe que o diabo, ele não tem mais legalidade sobre a sua vida. Se você entregou sua vida para Jesus, se a sua vida é dele, então o diabo não pode mais tocar em você. E se a sua vida não é de Jesus, você corre para ele, porque o diabo está azucrinando a sua vida. Você pode estar certo disso. Mas aquele que é de Jesus, a Bíblia diz, o próprio apóstolo João, ele diz na sua primeira epístola que aquele que é de Deus está guardado do maligno, e o maligno não pode o tocar, porque aquele que morreu por nós, ele nos guarda. Mas o diabo, ele pode criar circunstâncias para prejudicar você. O diabo, ele pode criar armadilhas. O diabo, ele pode levantar pessoas. E todas as vezes que o diabo faz isso, é com o único propósito: desviar você dos propósitos de Deus. É desviar você dos propósitos do Senhor. Às vezes você está vindo para a igreja, fura o pneu do seu carro. Aí você fala assim: é o diabo. Só é o diabo se ele fez isso para que você fique zangado com Deus. Porque tudo que ele faz para nos prejudicar tem um único objetivo: nos tirar, nos afastar dos propósitos que Deus tem para nós. Os propósitos que Ele tem para nós em Cristo, de nos fazer crescer em Jesus Cristo, de nos fazer testemunhas da fé em Jesus Cristo, de nos fazer adoradores do Senhor. O diabo não se importa de você estar sentado na igreja assistindo um culto, se você não está fazendo o que Deus quer. Para ele não tem problema. Você pode estar na igreja, vendo os cultos, vindo toda semana,
Se você não está fazendo a vontade de Deus na sua vida, para Ele está ótimo. O que Ele quer é que você continue fazendo exatamente isso, que você não faça a vontade de Deus, que você não cumpra a vontade de Deus na sua vida. O diabo, irmãos, ele é astuto, ele é ardiloso, ele é dissimulado, ele é traiçoeiro, ele é mentiroso, ele usa pessoas, ele cria circunstâncias. Pedro diz que o diabo ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém que ele possa devorar. Ele anda ao nosso derredor. O diabo procura plantar as suas sementes malignas em nossa mente, sementes malignas no nosso coração. Às vezes, essas sementes malignas, elas têm a aparência ou a natureza aparente de uma boa intenção. É por isso que nós temos que ter discernimento espiritual. Jesus certa vez estava com os discípulos em determinado lugar, e Jesus disse para eles, como Jesus disse por várias vezes: olha, vai chegar um momento em que eu serei preso, serei traído e serei morto. Eu vou morrer numa cruz, mas fiquem tranquilos, porque eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Todas as vezes que Jesus disse isso, os discípulos não entendiam, eles não compreendiam o que Jesus estava dizendo. E uma das vezes que Jesus disse isso, Pedro chegou para Jesus e disse assim, ele levou Jesus para um canto e disse: Senhor, não vou deixar isso acontecer com o Senhor. Isso não vai acontecer. Porque se alguém tentar fazer alguma coisa contigo, Jesus, eu vou para cima. Eu vou morrer no seu lugar. Eu sou capaz de dar minha própria vida por ti. E aí Jesus chegou para Pedro e disse assim: Pedro, olhando nos olhos de Pedro, disse: arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Pedro ficou endemoniado, Pedro ficou possesso, o diabo entrou dentro da mente de Pedro e falou pela boca dele? Não. O diabo lançou uma ideia, isso é um mistério, a gente não sabe como isso acontece, mas acontece. O diabo lançou uma ideia, e Pedro comprou a ideia que o diabo lançou. E qual era a ideia do diabo? Impedir que Jesus fosse para a cruz. Porque se Jesus não fosse para a cruz, o diabo continuaria aí, reinando sobre a vida das pessoas. Mas se Jesus fosse para a cruz, aquilo seria o quê? A derrota final de Satanás. Então o diabo queria impedir que Jesus fosse para a cruz. E quem que o diabo usou? Um dos melhores amigos de Jesus. Então você tem que ficar esperto, porque às vezes o diabo lhe coloca uma ideia na sua cabeça, você acha que aquela ideia é tão boa, tão sensacional, tão esplêndida, e de repente é o inimigo que está usando a sua vida, sem você perceber. Você é um santo de Deus, morada do Espírito Santo. Então você tem que ficar atento, você tem que ter discernimento espiritual e entender o que Deus quer para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Porque às vezes você está aconselhando errado alguém. Já parou para pensar que na sua boa intenção você pode estar aconselhando alguém errado? Olha a boa intenção de Pedro, estava sendo usado por Satanás. Então Jesus ele roga ao Pai para que a gente para que sejamos guardados do mal. O que significa isso? Jesus orou para que a gente não seja influenciados pelos planos do diabo, pela vontade do inimigo. O diabo é astuto. Ao contrário, Jesus ele orou para que a gente seja governado pelo Espírito Santo, governado por Ele. Jesus quer reinar no nosso coração. Existe um trono no seu coração, você sabia disso? Existe um trono no seu coração. Quem que está sentado no trono do seu coração? Apenas 3 pessoas podem sentar no trono do seu coração: você mesmo, o diabo ou Jesus. Quem que está reinando sobre você? Eu espero que seja Jesus, reinando soberano,
no seu coração, na sua vida. Ah, meu irmão, você não faz ideia de como o diabo ele trabalha no mundo espiritual para ceifar a sua vida, para afastar você dos propósitos de Deus, para afastar você da presença de Deus. Olha o que Jesus revelou para Pedro e para os discípulos lá em Lucas 22, não precisa abrir, apenas ouça. Olha o que Jesus disse para Pedro na última ceia, gente. Isso foi na última ceia. Isso foi na última ceia. E olha o que Jesus revelou para Pedro. Ele disse assim para Pedro: Simão, Simão. Simão era o primeiro nome de Pedro. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O diabo, ele tentou vir com tudo para cima de Pedro e dos apóstolos. A gente não sabe exatamente o que o diabo tentou fazer, mas o mais importante é que Jesus intercedeu ao Pai em favor dos seus discípulos, para que eles não desfalecessem, para que eles permanecessem firmes na fé, para que eles não desistissem. Meus queridos irmãos, meu querido irmão, minha querida irmã, você faz ideia de quantos perigos espirituais Jesus já livrou sua vida? Você faz ideia de quantos perigos espirituais Jesus já te livrou? Você faz ideia de quantas setas que o inimigo já lançou contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus filhos, contra o seu marido, contra a sua esposa, contra o seu pai e a sua mãe? Você tem ideia de quantos livramentos espirituais Jesus já te deu? Você não faz ideia. Por isso, esta noite é uma noite para você glorificar a Deus, justamente porque você não faz ideia. E eu ainda arrisco a dizer que há crentes que não faz ideia do quanto o diabo o odeia e o quanto Deus o ama. Será que você faz ideia do quanto o diabo te odeia e quanto Deus o ama? E que por conta desse amor, Jesus ora por você, Ele intercede por você, e Ele envia os anjos dEle, Ele envia o poder dEle, Ele envia a providência dEle, para que as setas do inimigo não te atinjam, para que você seja protegido pelas mãos poderosas do Senhor. Jesus orou pela sua proteção espiritual, e é por isso que você está em pé, e é por isso que você está nesse culto, e é por isso que você pode estar aqui, erguer as suas mãos e glorificá-lo e exaltá-lo de todo o coração. Amém? Em segundo lugar, meus irmãos, Jesus ele orou também pela sua vida espiritual. E quando a gente fala de vida espiritual, nós estamos falando do nosso relacionamento com Deus, da nossa vida com Ele. E quando a gente fala da nossa vida com Deus, nós estamos falando da palavra do Senhor. Nós estamos falando da palavra de Deus. Olha o que Jesus orou, Ele pediu para o Pai, lá no versículo 17. Ele orou assim: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. O que significa a palavra santificação, gente? O que vem à sua mente quando você ouve essa palavra santificação? O que você imagina? Eu não sei o que você imagina. Talvez alguns imaginem umas irmãs de véu ou de coque, ou com uma saia até a canela. O que vem à sua mente quando você imagina santificação? Talvez alguém morando dentro da igreja, em jejum de 24 horas por dia. O que vem à sua mente? O que você imagina que seja santificação? A palavra santificação vem da palavra santo, que significa separado para.
Então a santificação é uma separação, uma consagração. E Jesus está dizendo: Pai, santifica-os na verdade. E Ele diz: a tua palavra é a verdade. Então veja que Jesus está dizendo ao Pai, Ele está orando ao Pai, para que nós sejamos consagrados a Deus, para que nós sejamos separados para Deus, pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. Você sabe que a palavra de Deus, ela é poderosa, você sabe disso, né? Que a palavra de Deus, ela não é somente palavras impressas num papel, ou digitalizadas aí no seu celular, na sua Bíblia, no seu app da Bíblia. A palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, ela é o próprio Deus. Aliás, Jesus, Ele disse, lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui Ele diz que a verdade é a palavra. Então Jesus é a palavra? Sim, Jesus é a palavra. Porque em João capítulo 1 diz que Ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo, a palavra de Deus. Jesus, de certa forma, é a palavra de Deus que se fez carne. Pastor, eu não consigo entender. Mais uma vez, não é para você entender, é para você crer. Porque nós somos os seres mortais, pecadores, finitos, que nessa carne, nesse corpo, tentamos compreender o eterno, o santo, o perfeito, o poderoso, o todo-poderoso. Há coisas de Deus que a nossa mente não alcança. Então não é para a gente entender baseado numa fórmula humana e racional, é para você crer. Deus é um Deus maravilhoso, e a palavra de Deus, ela é poderosa. Por isso que Jesus diz em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz que a salvação, ela vem pelo ouvir, Romanos capítulo 10, a salvação em Cristo, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Você lembra quando você aceitou a Cristo como seu Salvador? Por que isso aconteceu? Porque em determinado momento da sua vida, você ouviu o Evangelho. Você processou o Evangelho na sua mente. Você compreendeu intelectualmente, cognitivamente, você racionalmente, você processou a mensagem do Evangelho. E o Espírito Santo trabalhou aquilo em você. E aquilo veio para o coração. E aí você creu que Jesus é o Salvador, que Ele morreu pelos seus pecados, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo. Naquele momento Jesus salvou você. Ele operou um novo nascimento. Ele fez de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Porque a verdade, ela nos liberta. A verdade de Deus é libertadora. Conhecereis a verdade, conhecereis o Evangelho, conhecereis a palavra de Deus, conhecereis as boas novas, conhecereis Jesus, o verbo que se fez carne, e essa verdade vos libertará. A verdade te libertou ou não te libertou? Sim ou não? Você se lembra quando você não conhecia a verdade de Deus? Eu me lembro quando não conhecia a verdade de Deus. Eu acreditava em espiritismo, eu acreditava em carta de tarô, eu acreditava que eu era do signo de Áries, eu acreditava em reencarnação, eu acreditava em má sorte, eu acreditava em mal olhado, mas um dia eu conheci Jesus e a verdade me libertou. A verdade de Deus, a palavra de Deus, ela nos liberta de toda ignorância espiritual. A ignorância espiritual, ela vem do diabo, mas a verdade de Deus vem de Deus. Quantos aqui não viviam assim? Você lembra? De sexta-feira você ia para o centro, de quarta-feira você ia na benzedeira, domingo de manhã você ia na missa. Você tinha lá um monte de objeto na sua casa, você tinha duende, você tinha fada, você tinha bruxinha, você tinha aquele elefante com a poupança virada para a porta, assim, para trazer sorte. Você tinha uma ferradura atrás da porta, você andava com uma figuinha ou um pé de coelho pendurado aqui na bolsa. Você lembra disso? Você fazia simpatia.
para curar as doenças, e o diabo deitando e rolando na sua vida. Não era assim? E quando você recebia uma visita indesejada na sua casa, você colocava uma vassoura virada de ponta cabeça atrás da porta, para o sujeito ir embora logo. É isso que o diabo faz com a gente, irmãos. Ele nos engana. Mas aí você conheceu Jesus e você jogou tudo isso no lixo, porque a verdade de Deus te libertou. Jesus, somente Jesus, agora lhe é suficiente. A palavra de Deus é tão poderosa, irmãos. Ela é tão poderosa, ela é tão poderosa, ela é tão poderosa. Por isso que Jesus pôde orar: Senhor, Pai, santifica-os, separa-os, consagra-os na tua verdade, a tua verdade, a tua palavra. Olha o que o autor aos Hebreus diz sobre a palavra de Deus em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. O poder da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, a palavra de Deus está entrando no nosso coração, e o Espírito Santo trabalha junto com a palavra, porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Quando você está lendo a sua Bíblia, quando você está ouvindo a palavra, como agora, o Espírito Santo está fazendo algo dentro de você aí, ó. O Espírito Santo está te moldando, ele está te transformando. Se você estiver recebendo a palavra de Deus com humildade, como Pedro diz lá na sua primeira epístola, como o bebê recém-nascido, afoito pelo leite materno. Se você está como um bebê recém-nascido agora, afoito, você já viu o bebê afoito pelo peito da mãe? Ele acha que ele vai morrer, se ele não beber aquele negócio ali. É assim que a gente tem que ficar com a palavra, que nem um bebê achando que vai morrer. Eu preciso da palavra de Deus. E aí você recebe a palavra de Deus assim, que nem um bebê mamando no peito da mãe, e a palavra de Deus então, pelo poder do Espírito, vai transformando a gente, vai transformando o nosso coração, vai transformando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver o mundo, de ver as circunstâncias, de ver as pessoas, de ver os nossos problemas. A palavra de Deus faz a gente reescrever o significado da nossa história. Pare para pensar, meu querido, minha querida, o quanto durante o dia você se depara com a palavra de Deus. Para pensar um pouquinho. Às vezes você não se dá conta. Você está passando num lugar em frente a uma igreja, você ouve uma frase de um pregador. Você está andando na rua, alguém te entrega um folheto. Você passa num lugar, alguém falando da palavra. Você liga o rádio, liga a TV, alguém está citando o texto sagrado. Ou quantas oportunidades surgem diante de você para que você leia ou escute a palavra de Deus. Ou quando você lê a palavra, você sente a palavra de Deus entrando no seu coração. Você sente a palavra de Deus entrando na tua alma. Você percebe a palavra de Deus entrando dentro de você. Tudo isso, irmãos, tudo isso, todas essas circunstâncias, é Deus de muitas maneiras falando com você, querendo falar com você por intermédio da palavra. É Deus respondendo aquela oração que Jesus fez por você lá há 2000 anos atrás. Sabe quando você está precisando de uma palavra? Você está numa situação que você precisa de uma palavra de Deus, que te dê direção, que te dê esperança, que alimente a sua fé, que te console. Aí alguém liga para você, ou alguém te manda um versículo. De alguma maneira a palavra de Deus vem até você. O que é isso? É a resposta da oração de Jesus há 2000 anos atrás. É Deus usando a palavra para que você permaneça firme no Senhor.
É Deus se preocupando com você, porque nós temos um Deus que fala com a gente. Você tem um Deus que fala com você? Sim ou não? Porque Deus quer fazer em você, meu querido e minha querida, por meio da palavra dele, tudo o que Davi cantou no Salmo 19. Olha que coisa linda o que Deus cantou no Salmo 19. Apenas ouça. Olha só. Ele diz nos versículos 7 e 8, 4 coisas que a palavra de Deus é e 4 coisas que ela faz na nossa vida. 4 coisas que a palavra é e 4 coisas que ela faz na nossa vida. Dá uma mensagem, pastor Jairo, de 4 tópicos. Os pregadores que quiserem anotar, pode anotar. É um esboço. Olha só. Ele diz primeiro, a lei do Senhor é perfeita. E o que essa lei perfeita faz? Restaura a alma. Qual alma está precisando ser restaurada aqui nessa noite? Ele diz, o testemunho do Senhor é fiel. Paulo diz, fiel é aquele que prometeu. Deus é fiel na sua palavra. E a palavra, diz Davi, dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus nos dá sabedoria. Sabedoria para tomar decisão. Sabedoria para fazer escolha. Sabedoria para dizer sim. Sabedoria para dizer não. Sabedoria para parar. Sabedoria para dar um passo atrás. Sabedoria para ir para frente. Sabedoria para ir para o lado. Sabedoria para falar. Sabedoria para pedir. Sabedoria para lidar com conflitos. Sabedoria quando ouvimos não. Sabedoria quando ouvimos sim. Sabedoria quando estamos tristes. Sabedoria quando estamos alegres. Sabedoria no momento da tempestade. Sabedoria quando recebemos uma bênção transbordante. E se a gente não souber cuidar dessa bênção, a gente pode se dar mal. Sabedoria. A palavra de Deus dá sabedoria. Quantos aqui precisam da sabedoria de Deus? Davi diz em terceiro lugar, os preceitos do Senhor são retos. Esse negócio que Deus escreve por linhas tortas, irmãos, isso não existe. Porque os preceitos do Senhor são retos. Você sabe o que é torto? Torta é a nossa compreensão. Torta é a nossa percepção. Isso que é torto. Mas o caminho de Deus é perfeito. Como Deus, ele pensa muito além da gente, muito na frente da gente. Como Deus é um Deus perfeito, nós somos imperfeitos. Quando a gente olha o que Deus faz, a gente olha com um olhar míope. O nosso olhar para as coisas que Deus faz, às vezes é um olhar míope. Então a gente olha com um olhar míope e acha que o caminho que Deus escreve por linhas tortas. Então nós temos que corrigir o nosso foco e pedir para Deus ensinar a gente ver como Deus vê. Quando Jó passou por tudo aquilo que ele passou, a interpretação de Jó foi: Deus, ele escreve muitas coisas por linhas tortas. Aí quando Deus revelou a grandeza dele para Jó, Jó pôde entender que os preceitos do Senhor são retos, e diz Davi, e alegram o coração. Deixa a palavra de Deus alegrar o teu coração. Quem é a alegria do teu coração? Em quarto lugar, Davi diz, o mandamento do Senhor é puro. O mandamento do Senhor é puro, pureza. Não há mancha, não há pecado, não há erro. A palavra de Deus é infalível, ela é pura. E o que ela faz, diz Davi? Ela ilumina os nossos olhos. A palavra de Deus nos faz enxergar as coisas como elas realmente são. A palavra de Deus é um colírio para os nossos olhos espirituais, para os olhos do nosso entendimento. Quem sabe você está diante de uma situação que você não está conseguindo ver direito. Peça para que Deus abra os seus olhos. Você se lembra do profeta lá no Antigo Testamento, que estava com o seu moço, o seu ajudante, e lá estava o exército inimigo em frente à casa do profeta, e o moço começou a se borrar todo de medo.
disse: agora nós vamos morrer. E o profeta disse: abra os olhos dele, Senhor. E quando Deus abriu os olhos daquele moço, daquele ajudante, ele pôde ver um exército de anjos celestiais que estavam naquele lugar. Os olhos de quantas pessoas precisam ser iluminados pela palavra de Deus. Por isso que o salmista diz no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Porque quando estamos numa situação que nós não sabemos para onde ir, a palavra de Deus é como uma lâmpada, como um farol que mostra o caminho que devemos seguir, o caminho que devemos ir. Meu querido e minha querida irmã, meu querido irmão, como é a sua relação com a palavra de Deus? É uma relação de amor ou é uma relação de indiferença? O que é a palavra de Deus para você? É um livro que você traz debaixo do braço? Ou dentro do seu tablet, do seu celular, quando você vem para a igreja no domingo, e quando o pastor diz para você: vamos abrir tal texto, você vai lá e abre? Ou será que a Bíblia é para você a palavra de Deus revelada, inspirada pelo Espírito Santo, a carta de amor de Deus escrita para você? A palavra de Deus, o que ela significa para você? A sua relação com ela é uma relação de obediência ou de desobediência? A sua relação com ela é uma relação de temor ou de indiferença? A sua relação com a palavra de Deus é um desejo do seu coração de viver o que Jesus orou ao Pai, ou não? De ser santificado pela palavra, de estar próximo de Deus por meio da palavra. Irmãos, nós precisamos da palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração. Por quantas vezes você precisou da palavra e a palavra de Deus veio até você? Sabe por quê? Porque Jesus orou por você, para que você fosse santificado, abençoado pela palavra do Senhor. Em terceiro lugar, meus irmãos, Jesus, ele orou também pela nossa unidade espiritual. Olha o que ele orou aqui no versículo 11: agora eu estou indo para perto de ti. Jesus ia morrer, ele ia ressuscitar, e depois ele ia ser elevado até ao trono do Pai. Por isso que ele disse: agora estou indo para perto de ti. Eles, os discípulos, continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Jesus orou pela nossa unidade, que eles sejam um. Ele orou pela nossa comunhão. Sabe o que significa comunhão? No grego, koinonia. Você já deve ter ouvido essa palavra no grego tantas vezes, koinonia, comunhão. Mas o que interessa é o que significa. Significa ter em comum. Nós temos muitas coisas em comum. Somos pessoas tão diferentes, não é verdade? Homens, mulheres de todas as idades, vindos de culturas familiares tão diferentes. Talvez você seja filho, neto de imigrante como eu. Todos os meus bisavós foram imigrantes da Síria, do Líbano, de Portugal, Espanha. Talvez você tenha gostos bem diferentes dos meus, e todos nós pensamos aqui de modo diferente, mas nós temos muitas coisas em comum em Cristo. Primeiro, nós fomos salvos pelo mesmo Jesus. Nós nascemos espiritualmente do mesmo Pai que é Deus. Nós levamos em nossa vida o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, e fomos salvos pela mesma graça divina. A mesma graça de Deus alcançou a todos nós. Somos filhos do mesmo Pai, temos uma mesma paternidade espiritual, e é exatamente isso que a ceia do Senhor simboliza. Um dos símbolos da ceia do Senhor é a nossa comunhão, é a nossa unidade. Quando a Bíblia fala de unidade, fala de comunhão, meus irmãos, está falando da gente pensar como Deus pensa. Não está falando de todo mundo gostar de amarelo, todo mundo gostar de azul, todo mundo gostar de pizza ou de feijoada, ou do Corinthians, do Palmeiras, todo mundo gostar de um tipo de sapato. Isso não é unidade, isso é uniformidade. E Jesus não orou pela nossa uniformidade, Ele orou pela nossa unidade. Aliás, a nossa
diversidade alegra Deus, porque Deus não quer que a gente seja igual, Deus quer que a gente seja um. Ser igual é diferente de ser um, e Deus não quer que a gente seja igual. Deus ama a nossa diversidade, as nossas diferenças, porque nas nossas diferenças ficamos mais fortes. O que Jesus quer é que sejamos um na maneira de pensar espiritualmente. Deus quer que a gente pense como Deus. Deus quer que a gente olhe o mundo como Deus olha. Deus quer que a gente enxergue uns aos outros e ame uns aos outros como Deus ama. Deus quer que a gente compreenda a mensagem do Evangelho e amemos essa mensagem como Ele ama, como o Pai ama essa mensagem. É nisso que nós devemos ser um. É nisso que devemos estar em unidade. Devemos nos relacionar uns com os outros. Você tem que ter amigos na igreja. Você não vai conseguir ser amigo de todo mundo. Isso é impossível. Nem eu como pastor consigo. Isso é humanamente impossível, gente. Mas você tem que ser amigo de alguém. Você tem que ter um ciclo de amizades na igreja que você é membro. E com esses irmãos, comer com eles, orar com eles, interceder com eles. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Eu me lembro quando me converti, dos primeiros amigos e irmãos que me acolheram na fé. Essa semana, o primeiro pastor que exerceu uma influência muito grande na minha conversão, o pastor João Carlos Marques, ele faleceu, com mais de 80 anos de idade. Há 30 anos que eu não o via, e o ano passado eu tive a satisfação de vê-lo. Fui até Porto Alegre para reencontrá-lo. E agora, nessa semana, ele veio a falecer. Está nos braços do Pai, está nos braços do Senhor. Mas o pastor João foi apenas uma dessas pessoas. Muitos outros irmãos me acolheram no início da minha fé. E aí, cada um seguiu o seu rumo. Alguns se desviaram, alguns estão no Senhor até hoje. Mas eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas que Deus usou para me acolher, para me ajudar nos primeiros passos da fé. Você tem comunhão com os irmãos? Você tem relacionamento pessoal com irmãos da mesma fé? Você anda com amigos e irmãos na fé em Jesus Cristo? Você tem prazer de estar na companhia dos irmãos? Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer assim: olha, eu preciso estar... Uma pessoa que acha que é crente, que ela acha que é crente, ela acha que é cristã, e ela disse o seguinte: eu preciso viver uma vida fora da igreja, eu preciso estar fora da igreja, eu preciso estar no mundo sem Deus, para manter a minha sanidade mental. Então vocês imaginem em que ponto que a pessoa chega. Porque alguém que ama Jesus jamais vai achar que, se ela estiver na igreja de Jesus, ela vai retroceder intelectualmente, ou ela vai perder a sua saúde emocional. Porque se alguém está numa igreja sadia, porque a gente sabe que tem igreja de maluco por aí, isso é verdade, que tem muita igreja de maluco por aí, que está adoecendo as pessoas, isso realmente é verdade. Mas se você está numa igreja sadia, numa igreja saudável, que prega o evangelho como tem que ser pregado, isso só vai trazer benefício para a sua vida, para a sua saúde emocional, para a sua saúde espiritual, para a sua saúde intelectual, porque é isso que o evangelho faz. O evangelho nos liberta. Amém? Você tem prazer de estar na companhia dos irmãos? Eu quero dizer para você que as pessoas mais extraordinárias que eu conheço, as pessoas mais incríveis que eu conheço, as pessoas mais influenciadoras que eu conheço, são as pessoas que amam a Deus e que andam com Ele. Quem são as pessoas mais extraordinárias que você conhece? Com quem você anda? Se a sua resposta for não para todas essas perguntas que eu fiz, então você está na contramão da oração que Jesus fez. Pai, que eles sejam um, como eu sou contigo. Hoje existe uma igreja chamada dos desagrejados, de gente decepcionada com a igreja, que fica em rede social falando mal da igreja, mal
da igreja que Jesus ama. Muito cuidado com o que você ouve em rede social. Muito cuidado. Quando você para ouvir gente com coração ferido, gente com coração machucado, gente que deixou de amar a igreja, de amar o povo de Deus, e se acha muito inteligente, ou muito intelectualizado, ou muito politizado, e porque já andou com o povo de Deus, acha que sabe alguma coisa. Então você tome muito cuidado, porque quem fala mal da igreja, fala mal de Jesus. Você se lembra de Paulo? Paulo achava que estava perseguindo um bando de fanáticos saídos do judaísmo. E aí quando Jesus apareceu para ele, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu para Paulo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então tome muito cuidado. Olha o resultado dessa unidade, versículo 23. Para que o mundo conheça que tu me enviaste. Como é que o mundo vai saber que Jesus foi enviado? É pela maneira como nós vivemos uns com os outros, em unidade, em amor, ajudando uns aos outros na caminhada da fé. Amém? Em quarto e último lugar, olha só, pelo que Jesus orou. Jesus orou pela nossa vida com Ele na eternidade. Olha que coisa linda, gente, que Jesus pediu para o Pai. Aqui no versículo 24, vejam aí comigo. Diz assim, ó: Pai, a minha vontade é que eu, onde estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Gente, olha que desejo lindo do coração de Jesus, irmãos. Que desejo maravilhoso do coração do nosso Salvador. Que desejo lindo. A minha vontade, Pai, é que onde eu estiver, estejam comigo os que o Senhor me deu, para que vejam a minha glória. Jesus agora está lá com o Pai, e é o desejo dele que nós estejamos lá com Ele. Por isso que quando um crente morre, e nós somos o parente desse crente, a gente chora, mas Jesus se alegra. Não é isso que diz o salmista? Agradável é para o Senhor a morte dos seus santos. A gente chora, é para chorar mesmo, porque se você dá glória a Deus quando você perde um ente querido, então vou mandar internar você, que você não está bem da cabeça não. Até Jesus chorou a morte do seu amigo Lázaro, né? Se você está aqui é para chorar, mas quem está lá no céu está alegre, chegou mais um. Quem está lá no céu, no paraíso com Jesus, está se alegrando, olha, chegou mais um. O céu recebeu por esses dias homens extraordinários: Billy Graham, João Carlos Marques, Ernesto Nini. Talvez você diga: eu não quero ser o próximo não. Eu não sei. Quem sabe da nossa vida, não é verdade? É Deus. Eu sei que a vida é assim. Um dia estaremos com o Senhor. Se não for pela morte, será pelo arrebatamento da igreja. E olha que coisa linda, Jesus orou pela vida que compartilharemos juntamente com Ele lá no paraíso, na Nova Jerusalém, que Ele foi preparar para nós. A nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, o sermos agora filhos de Deus, preste atenção, ainda é só o começo do que Deus tem para você. Porque, olha o que te aconteceu. Você teve seus pecados perdoados, você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo, Deus fez de você um filho, uma filha dele. Agora você está salvo em Jesus. Nenhuma condenação há mais sobre você. Agora você foi e é justificado pela fé em Jesus Cristo, salvo pela graça, mediante a fé, amigo de Deus. Mas isso tudo ainda é só o começo,
Porque olha o que diz o apóstolo João, não nesse evangelho, lá na sua primeira epístola, olha o que ele diz, apenas ouça: amados, agora somos filhos de Deus. Repita comigo: agora somos filhos de Deus. Mais forte, estão com sono? Estão com fome? Fica tranquilo, que esse irmão que está do seu lado, ele vai chamar você para comer uma pizza na casa dele. Se você crê, diga amém. Então repita comigo aí: amados, agora somos filhos de Deus. Então o que você é agora? O que você é agora? Filho de Deus. Agora, nesse tempo presente, nesse mundo que vivemos, nessa carne aqui, ó. Ou que a terra vai comer, ou que a glorificação vai transformar. O que você prefere? Não cabe a gente escolher. Certo? E ainda, olha só, continua o texto: não se manifestou o que haveremos de ser. Repita comigo: ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então o que somos agora? O que somos agora? Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O que significa isso? João explica. Sabemos que quando ele se manifestar, ele quem? Jesus. Se manifestar quando? No arrebatamento da igreja. Quando ele se manifestar para a igreja. Isso aqui não é segunda vinda. Isso aqui não é a segunda vinda de Jesus, porque a segunda vinda de Jesus é uma coisa, o arrebatamento da igreja é outra. O arrebatamento é para a igreja, a segunda vinda é para Israel. Pastor, explica esse negócio. Eu não sou maluco, eu fiquei 1 ano dando aula disso na escola bíblica. E não vou explicar isso aqui agora para você, porque não dá tempo. Vamos virar a noite aqui, vai virar vigília, amanhã você não trabalha. Mas esse ano eu vou ter escatologia na época, no segundo semestre. Você faz matrícula lá e você vai aprender conosco isso aí. É maravilhoso, escatologia é uma coisa maravilhosa. Enfim, então olha só, quando ele se manifestar no arrebatamento da igreja, olha só, seremos semelhantes a ele. Repita comigo: quando ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a ele. Olha que coisa linda, quando Jesus se manifestar no arrebatamento, se manifestar a nós, igreja, seremos semelhantes a ele. Veja bem, você não vai ser igual a Jesus, porque Jesus tem um só. Você vai ser semelhante a ele. É aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. É o que ele fala na sua primeira carta aos Tessalonicenses, quando ele fala que o incorruptível se revestirá, quando o corruptível, o nosso corpo carnal, material, se revestirá de incorruptibilidade. E o natural e o passageiro se revestirá do espiritual e do infinito. Receberemos um corpo glorificado, semelhante ao que Jesus tem no céu hoje, na presença do Pai, e seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, após os crentes que estiverem mortos terem se ressuscitado. Ah, meus irmãos, nós estaremos nesse evento. Você como vivo ou você como morto, eu não sei. Se você estiver morto, você vai ressuscitar. Se você estiver vivo, você vai subir junto com os ressuscitados. E aí ele diz assim: porque haveremos de vê-lo como ele é. Aquela descrição que João dá de Jesus lá no Apocalipse, gente, é só uma pitadinha do que Jesus é. Não dá nem para imaginar a glória de Jesus. Nós o veremos como ele é. Só que tem o seguinte aí, irmão. Fala para o seu vizinho aí, tem o seguinte. Fala para ele aí. Fique esperto, irmão. Fala para ele. Fala para ele, se liga. Olha o que João fala. E a si mesmo se purifica todo que tem esta esperança, assim como ele é puro. Você tem essa esperança? Então se purifica, irmão. Se consagra. Se purifica na palavra, no Espírito Santo, na obediência, no temor a Deus. Faz o que Deus quer.
porque esse dia virá num abrir e piscar de olhos. Será rápido. Tudo que somos em Cristo e o serviço que prestamos a Ele agora resultarão em bênçãos para toda a eternidade. Então, Jesus, Ele deseja o dia em que estaremos com Ele para sempre. Ele sonha com esse dia. Ele deseja por esse dia. E nós cremos pelos sinais que esse dia está cada vez mais perto. Devemos nos preparar para o arrebatamento da igreja. Está muito perto, irmãos. Jesus orou por nós. Jesus orou por mim. Jesus orou por você. Nós, os cristãos de hoje. Olha o que ele diz no versículo 20. Vamos ver de novo. Versículo 20. Ele disse ao Pai: Pai, eu rogo por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Eu rogo por aqueles que vão crer em mim por intermédio da pregação do seu evangelho. Irmão, Jesus orou por mim, Ele orou por você. Isso é lindo, é maravilhoso. Enquanto Ele orava, Jesus via a mim e a você. Ele pensava em cada um de nós. Agora eu quero que você preste atenção, sabe por quê? Porque Jesus, Ele não apenas orou por você, mas Jesus, Ele continua intercedendo por você. Jesus agora, nesse exato momento, Ele continua orando por você. Você sabia disso? Que Jesus, Ele continua intercedendo por você? Olha o que João escreveu lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, aquilo que ele já tinha escrito no capítulo 1. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Advogado, parácletos divino, aquele que se coloca ao nosso lado, aquele que advoga as nossas causas. Jesus, Ele é o seu advogado junto ao Pai. O apóstolo Paulo vai dizer que temos apenas, a Timóteo, apenas um mediador entre nós e Deus, e esse mediador é Jesus. O autor aos Hebreus vai dizer que Jesus, Ele é o nosso único sumo sacerdote, que intercede por nós junto ao Pai. Você tem um defensor no céu. Você tem alguém que ora por você. E esse alguém não é Maria, esse alguém não é João, esse alguém não é Fátima, esse alguém não é nenhum dos santos da igreja que morreu no passado, esse alguém não é nenhum herói mitológico, esse alguém não é ninguém mais a não ser Jesus Cristo, o Senhor. Temos um mediador diante do Pai, temos um só advogado, um só sumo sacerdote. Você não precisa de sacerdotes humanos, porque Jesus é o teu sumo sacerdote, que te aproxima de Deus. Se você ouvir algum pastor, apóstolo, bispo, o título que tenha, dizendo para você que você precisa dele para se achegar a Deus, esse cara é um mentiroso e um falso profeta. Porque você precisa apenas de alguém para se chegar a Deus. E esse alguém é Jesus Cristo, o Senhor da glória. Ele está vivo, à direita de Deus, o nosso Pai. Jesus, Ele orou pela sua proteção espiritual, por o inimigo não te enganar, por o inimigo não te derrubar. Você tem ideia, irmão, do quanto que você está em pé hoje, porque Jesus ora por você, para que o diabo ele não te dê uma rasteira? Você tem ideia do quanto Jesus Ele protege você? A Bíblia diz nos Salmos, e eu amo esse texto, que Deus Ele abençoa os seus amados até enquanto eles dormem. Você está dormindo e Deus está trabalhando por você.
te protegendo, te guardando, te livrando das setas do inimigo, das armadilhas que os inimigos do Senhor preparam para você. Jesus ora pela sua vida espiritual. Jesus ora para que você cresça nele. Jesus ora pelo seu desenvolvimento, pelo seu crescimento. Jesus ora para que você seja cada vez mais parecido com ele. Jesus ora para que você seja uma bênção na tua casa, para a sua mulher, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, para a sua vizinhança, lá no seu trabalho. Jesus ora pela nossa unidade espiritual, para que nos amemos e nos perdoemos todos os dias. Jesus ora para que um dia você esteja com Ele na eternidade, para todo sempre. Jesus ora por você, meu querido, porque Ele te ama. Jesus ora por você para que você esteja de pé diante da presença dEle. Você faz ideia? Pare para pensar, irmão, daquela maior luta que você enfrentou depois que você se converteu. Recorde aí, lembre aí. Eu não sei se essa maior luta foi na família, foi no emprego, foi na saúde, se você recebeu o diagnóstico médico desfavorável, se você perdeu um ente querido. Lembre aí daquela maior luta que você teve. Sabe quem esteve orando por você? Certamente muitos irmãos estiveram orando por você. Talvez até o pastor da igreja tenha orado por você. Mas a oração mais importante que você recebeu, a intercessão mais poderosa que você recebeu, foi a oração, a intercessão de Jesus junto ao Pai. E você passou aquela tempestade, você passou aquela luta, porque Jesus orou por você, porque Ele te sustentou, porque Ele te ajudou. Olha o que Paulo diz em Romanos 8,34, foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. Ele pede a Deus em favor de nós. Jesus pede a Deus em favor de nós. Eu quero ler para vocês um texto anônimo, não sei quem foi que escreveu, mas eu acho ele lindo, maravilhoso. Eu já li ele aqui em alguma mensagem e eu compartilho isso na nossa disciplina de Cristologia na Apple. Mas olha só que coisa linda, eu acho isso uma verdade maravilhosa. E diz assim, esse autor anônimo, que eu não sei quem é, ele diz assim: é um consolo pensar que Cristo está orando por nós, mesmo quando somos negligentes em nossa vida de oração. É um consolo pensar que Ele está apresentando ao Pai aquelas necessidades espirituais que não estavam presentes na nossa mente e que nós, com frequência, deixamos de incluir em nossas orações. É um consolo pensar que Jesus ora por nossa proteção contra os perigos dos quais nós não temos nem sequer consciência e contra os inimigos que nos ameaçam, apesar de não os percebermos. É um consolo pensar que Jesus está orando para que a nossa fé não se acabe e para que no final possamos chegar à vitória.